E se eu lhe dissesse que a sua pena seria reduzida em 1,9 milhão de anos, se você frequentasse pelo menos 2 vezes ao ano a exposição de relíquias do rei Carlos V da Saxônia? Vem com a gente. Século XVI, Sevilha, sul da Espanha. Um cardeal da Santa Igreja se depara com Jesus Cristo, reencarnado e fazendo milagres, e ordena a sua prisão, questionando e condenando a sua volta à Terra. Na prisão, Jesus é acusado e ameaçado pelo inquisidor, que tem domínio sobre as consciências humanas por meio da autoridade, do poder e da arrogância. O reino de Cristo está alicerçado na liberdade. Na Espanha, espaço alvo de O Grande Inquisidor de Dostoiévski, a formação cultural e religiosa era composta de cristãos, judeus e muçulmanos. A partir do século XV, iniciou-se um período de intolerância em relação aos judeus, o que culminou na criação do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. E o alvo foi a população judaica da Península Ibérica. Entre 1481 e 1488, mais de 700 judeus convertidos ao catolicismo foram queimados vivos e mais de 5.000 foram presos e penitenciados. Ao inquisidor cabia a função de investigador e juiz. Era ele quem investigava, julgava e condenava os casos de heresia. A Inquisição espanhola mostrou que por detrás de seus interesses políticos, econômicos e sociais, havia uma massa de fiéis, leigos, temerosos, submissos e obedientes. Na perspectiva do inquisidor, Cristo é culpado e cruel, enquanto ele é bondoso e inocente. És tu. Cala-te! Tens o direito de nos revelar um só dos mistérios desse mundo de onde vieste? Não, não tens! Tu vieste ao mundo, mas tens as mãos vazias, a não ser por essa vaga promessa de liberdade. Por que então vieste agora nos estorbar? E por que me fitas em silêncio com esses teus olhos mansos? Encoleriza-te! Não quero o teu amor, não preciso dele, porque eu mesmo não te amo! Não sabes que os séculos passarão? E que a humanidade proclamará pela boca de seus sábios que não existe crime,
e que, portanto, não existe pecado, existe apenas fome. Alimenta os homens e só então exige deles a virtude. É o que escreverão na bandeira que empunharão contra ti. Durante 15 longos séculos, lutamos e sofremos por causa dessa tua liberdade. Mas agora triunfamos e nossa obra está pronta, para sempre concluída. A liberdade, o livre pensamento e a ciência os conduzirão a abismos intransponíveis e os colocarão perante tamanhos enigmas insolúveis que alguns deles, os mais furiosos e rebeldes, se destruirão uns aos outros. Outros rebeldes, porém, fracos, se destruirão a si mesmos, enquanto o resto, fracos, desamparados, infelizes, rastejarão servis a nossos pés e se lamentarão. Oh, os senhores estavam com a razão. Somente os senhores possuem o mistério e retornamos para os senhores, suplicando que nos salvem de nós mesmos. Ao receberem o pão de nós, verão com clareza que lhes tomamos o pão feito por suas próprias mãos para dá-lo de volta a eles, e tudo isso sem nenhum milagre. Virão que não transformamos as pedras em pão, mas mesmo assim se sentirão felizes de recebê-lo de nossas mãos, porque antes até mesmo o pão que faziam se transformava em pedras. Até esse dia jamais conhecerão a felicidade. Quem é o grande culpado por eles não a conhecerem? Fala! Quem dispersou o rebanho e o extraviou por caminhos desconhecidos? Mas nós reuniremos as ovelhas de novo, mostraremos a elas a sua própria fraqueza e as tornaremos de novo humildes. Tremerão impotentemente diante de nossa cólera. Suas mentes se tornarão amedrontadas, mas nós as ensinaremos a um sinal nosso, a passarem das lágrimas ao riso, fazendo com que suas vidas se pareçam com uma inocente brincadeira de criança. Morrerão em paz, suavemente expirarão em teu nome, e no além-túmulo nada encontrarão a não ser a morte. A Inquisição foi um movimento político-religioso que ocorreu entre os séculos XII e XVIII na Europa e nas Américas. O objetivo era buscar o arrependimento daqueles considerados hereges pela Igreja e condenar as teorias contrárias aos dogmas do cristianismo. À medida que a Igreja Católica conquistava mais adeptos durante a Idade Média, houve a necessidade de normatizar a prática da religião. Dessa maneira, criou-se uma instituição com autonomia para investigar e julgar pessoas acusadas de heresia, baseado no sistema jurídico da Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra heresia vem do grego e quer dizer escolha. Portanto, o herege era um fiel cristão que fazia uma escolha contrária ao que afirmava a Santa Igreja. Para a Igreja, o herege era um pecador e, por isso, deveria ser salvo a todo custo. Assim, a Inquisição visava, sobretudo, o arrependimento do pecador. Igualmente, a Inquisição foi utilizada como uma ferramenta de controle pelos poderes régios. Alguns soberanos aproveitavam para se desfazer dos inimigos através da Inquisição. Por isso ela teve um lugar especial em nações como a França, a Espanha, Portugal, Itália, bem como nas colônias da América, tanto a América Espanhola como a América Portuguesa. A partir de 1478, com o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, os dois maiores reinos hispânicos se unem. Esses soberanos vão utilizar a Inquisição para perseguir seus inimigos. Nesse período, milhares de judeus e mouros deveriam escolher entre serem convertidos ao cristianismo, renegando suas crenças, ou abandonar o país.
Aqueles que se converteram foram chamados de cristãos novos. A punição da heresia era feita tanto no âmbito espiritual como temporal. Para os condenados, as penas poderiam ser a prisão temporária ou perpétua, uso de vestes que revelavam sua condição de condenados, sanbenitos, ou, em casos extremos, a morte na fogueira. É importante dizer que o Tribunal do Santo Ofício não executava as penas. Uma vez que a sentença era ditada, o réu era entregue ao poder secular para ser castigado. Naquela época, o crime espiritual era considerado de lesa majestade e, por isso, deveria ser punido também pelo poder civil. Em 1559, foi criada uma lista, a lista dos livros proibidos, ou Index Librorum Prohibitorum, pela qual diversas obras filosóficas e científicas são consideradas impróprias. E assim, seus criadores e leitores poderiam ser perseguidos pela Inquisição. Ainda durante o seu período de formação, na cidade de Wittenberg, numa região da Alemanha chamada Saxônia, Martinho Lutero é orientado a fazer uma visita a Roma. E lá ele conhece todo tipo de indulgência. Ele percebe que há prostíbulos específicos para o clero, se vende o corpo, se vende o leite de Nossa Senhora, se vende ossos ou pedaços de ossos de Jesus Cristo. E a igreja tinha por objetivo, ao cobrar pela indulgência, construir a Basílica de São Pedro no Vaticano. Ele volta então para Wittenberg, horrorizado com o que viu em Roma, e esse foi o momento em que ele passa a escrever e a pensar numa reforma através da tradução da Bíblia, que originalmente foi escrita em grego e em hebraico, para a língua alemã, especialmente o Novo Testamento. Nome do falecido parentesco? Henrique Lutero. Avô. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Henrique Lutero estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Nome do falecido parentesco? Wolfram Enchen, senhor. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Wolfram estará livre do purgatório e entrará no paraíso.
pelas almas sagradas do paraíso. Venham por aqui para encomendar uma missa para os mortos. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Continue em frente. Quando alcançar o último degrau, coloquem seu dinheiro na caixa. Seu parente estará livre do purgatório e entrará pelos portões do paraíso. Você já voltou de Roma há quase 2 semanas. Há quase 2 semanas e mal pronunciou uma palavra, mesmo na confissão. Como seu pai em Cristo, eu lhe ordeno que fale. Roma é um circo. Um esgoto vivo. Compra-se de tudo, sexo, salvação. Tem bordéis só para clérigos. Como Leipzig, provavelmente. Uma igreja mostrava as 30 moedas que Judas recebeu. Quem as beijava ganhava 100 anos de indulgência. Você acha que é só Roma que existem relíquias assim? Mas falam até do Santo Padre, que ele ama o poder. Vamos lá para fora. Por que não aqui? Ora, por causa do chão, da cor. Eu gosto de cores, mas você dá pouca chance aos irmãos. Ou eles descobrem como esfregar o chão como você, ou tem que achar uma forma de deixar a sua parte menos brilhante. Devagar. É como ordenhar uma vaca. Os antigos reverenciavam as abelhas. Eles as achavam mais preciosas do que os escravos. Você já leu o Novo Testamento, Lutero? Não, padre. Muitos poucos leram, mas irá lê-lo em Wittenberg. Wittenberg, doutorado em teologia. Me mandará embora para estudar? Estou enviando você à fonte, às Escrituras, ao próprio Cristo. Não. Eu estou perdendo a minha fé, sentindo-me um tolo quando rezo e você me manda embora? Você irá pregar. Eu serei uma fraude como pregador. Nós pregamos melhor aquilo que mais precisamos aprender. Não me mande para longe do Senhor. Deus tinha um propósito quando lhe deu seus talentos. Em Wittenberg você irá poder mudar cabeças, abrir olhos. E não é isso que você quer, irmão? Mudar as coisas? O grande inquisidor de Fyodor Dostoiévski, com a apresentação de Celso Frateschi, é um pequeno, mas denso, eloquente e contundente capítulo do último romance de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Nele, o poder opressor do grande inquisidor não está só nos chefes de instituições religiosas, mas está incrustado nos poderes da política, da economia, no mundo jurídico e em outras instituições da sociedade. Nos próximos 2 vídeos, a gente vai estudar um pouquinho a reforma religiosa. Eu espero vocês.